Olá pessoal, bom dia, a paz do Senhor Jesus para a sua vida, amém? Aqui quem vos fala é o pastor Luiz Fernando e com a ajuda de Deus eu quero aqui trazer um pequeno comentário concernente às doenças que atingem os seres humanos. A gente sabe que as doenças, elas estão aí buscando um corpo para entrar e colocar as suas complicações, né? A partir do momento que o pecado entra no mundo, toda a raça humana, todo ser racional passa a ser sujeito às doenças que existem no universo. Porém, a gente sabe que quando o seu corpo apresenta dores em regiões diversificadas no seu corpo, é normal que você vá em busca de ajuda médica, de um especialista que possa verdadeiramente tratar daquela doença. E o que eu tenho observado, que muitos, ao sentirem dor no peito, eles buscam um cardiologista para se autotratar. Muitos, ao sentirem dores nos ossos, eles recorrem a um ortopedista. Muitos, quando sentem as suas visões embaçadas, é normal que recorram a um oftalmologista. Mas quando apresentam problemas emocionais, muitos não querem buscar ajuda de um psicólogo. E aí você pergunta para mim, pastor Luiz Fernando, qual é a causa, o motivo e a razão e a circunstância que faz com que alguns criam um preconceito de buscar ajuda de um psicólogo? Por duas razões. Primeiro, muitos acham que psicólogo trata com pessoas malucas ou com pessoas doidas. Número 1, psicólogo não trata com pessoas loucas. Psicólogo trata com pessoas com problemas emocionais. Quem trata com pessoas loucas é psiquiatra. É a psiquiatria que trata com pessoas doidas. Psicólogo trata com pessoas com problemas emocionais, que se não for tratado, pode se tornar um problema psiquiátrico. Segundo lugar, muitos não gostam de buscar psicólogo porque são orgulhosos, preconceituosos, prepotentes e soberbos. Essa é a resposta que eu tenho para te dar. E aí você pergunta, pastor Luiz, quais são os elementos que produzem problemas emocionais? Rancor, ódio, amargura, ressentimento, traumas e ciúmes possessivos. São problemas emocionais que, uma vez não sendo tratados, podem se tornar problemas psiquiátricos. Eu estou falando essas coisas porque eu estou assustado, eu estou arredondamente preocupado, porque eu estou vendo uma sociedade de uma geração doentes emocionalmente por causa da soberba de não quererem entender que precisa de ajuda psicológica ou de ajuda emocional. E sabe como é que você desvenda que uma pessoa tem problemas emocionais? É quando pessoas diferentes fazem a constatação. Você está com problema assim, assim, assado. Aí a pessoa ignora. Você está com problema assim, assim, assado. E a pessoa ignora. Aí você percebe, sabe o quê? Enquanto a pessoa ignora que tem um problema emocional, o problema emocional só vai aumentando, só vai aflorando, e quando a pessoa
vai dar a se conhecer, já é tarde demais. E é o que está acontecendo no universo, principalmente no Brasil. Para você ter uma ideia, o Brasil, eu acho que é o segundo país de mais seres humanos com problemas emocionais. E muitas das vezes são problemas emocionais causados por um trauma. O camarada foi traído há 20 anos atrás. Ele carrega o trauma até o dia de hoje. Aí ele foi traído lá atrás por um outro relacionamento. Aí ele contrai um relacionamento atual. E aí ele começa a despejar todos os seus problemas de traumas na pessoa que está com ela atualmente. Aí ela começa a fazer acusação. Porque fulano fez isso comigo, porque você também vai fazer, porque você também deve estar fazendo. Aí começa a criar várias narrativas para culpar a pessoa que atualmente se relacionou com ele, porque ele carrega um problema emocional há de 20 anos atrás. Assim, é problemas de amizade, é problemas de relacionamento. Às vezes o camarada, ele tem medo de fazer novas amizades, porque ele foi decepcionado por uma amizade há 20 anos atrás. Aí ele acha que todo mundo vai fazer com ele porque um ou dois fez. Então, são problemas que precisam ser tratados. São problemas que precisam ser acompanhados por um especialista para você reduzir ou diminuir o problema ou até mesmo eliminar o problema. Hoje, nós estamos vivendo uma epidemia de pessoas com problemas emocionais, porque as pessoas não são humildes, não são simples de buscar ajuda, preferem carregar o problema a vida toda do que recorrer à ajuda por um psicólogo ou por um terapeuta. Uma certa feita, eu estava dando estudo na igreja e eu estava falando sobre a depressão de Elias. A irmã virou para mim e falou assim: pastor Luiz, mas quando Elias ficou com depressão, porque Jezabel o ameaçou de morte, Elias não buscou psicólogo para se tratar. Aí eu falei para ela, sabe por quê? Porque naquela época não existia psicologia. Por isso que Deus foi o próprio psicólogo de Elias. Mas hoje nós temos um aparato de médicos. Nós temos cardiologista, ortopedista, temos vários tipos de médico. E outra, Deus não anula a medicina. Deus não anula as ciências humanas. Deus não despreza os médicos. Os médicos estão aí para tratar da doença. Porque se Deus quiser curar um problema emocional, Deus cura. Mas se o problema emocional não for espiritual, for um problema emocional mesmo, tu vai ter que buscar ajuda psicológica, meu brother. Vai ter que buscar, minha brother, um problema emocional. Ajuda no problema emocional. Ou você quer ficar uma esquizofrênica, ou um esquizofrênico, ou você quer ficar surtando? Não é melhor buscar ajuda? Ou você quer viver com um problema a vida inteira, para amanhã depois você se tornar um esquizofrênico, se tornar uma pessoa que só fica surtando, gerar um problema até para a sociedade, gerar um problema para a tua família? Então, vamos deixar de ser um pouco de sermos prepotentes e buscar ajuda. Isso não é errado, não. Psicólogo não trata com problemas psiquiátricos, problemas emocionais. Psiquiatria é que trata com pessoas loucas, pessoas esquizofrênicas, que tem surto psicótico e outros tipos de doenças psiquiátricas. Então, queridos, vamos deixar de ser preconceituosos e vamos reconhecer que a doença existe e que você precisa buscar ajuda. Um problema que está acontecendo muito hoje é o ciúme possessivo. Existe o ciúme retroativo, existe o ciúme de oposição, existe o ciúme de inveja e existe o ciúme de traumas. Existem vários ciúmes que podem gerar um ciúme possessivo. Eu vou citar aqui algo para vocês. Números 11, a partir do versículo 27. 2 anciões profetizavam no arraial, Edade e Medade. Sabe o que aconteceu? Josué teve ciúme de Moisés e pede a Moisés que proibisse os 2 anciões de profetizar. Sabe por que Josué teve ciúme de oposição, que gerou um ciúme de inveja?
porque ele queria profetizar também. Mas Deus não tinha nenhum propósito de fazer Josué ser profeta, mas sim ser aquele a quem iria ocupar a vaga deixada por Moisés, que seria aquele que continuaria a obra de Moisés. Mas ele queria profetizar, como não profetizou, como Deus não chamou ele para profetizar, teve ciúme e quis se opor aos dois anciões. É o que está acontecendo na igreja. Tem gente que quer profetizar, mas Deus não deu o dom dele da profecia. Mas ele quer encher a cabeça do pastor para proibir o outro profetizar. Por quê? Porque ele quer ser profeta também. Ou então, quando ele não tem a chamada de ensino, começa a se opor a quem está dando ensinamento. Pastor, não deixa mais fulano dar aula não. Não deixa mais fulano pregar não. Aí se o pastor for na onda do obreiro ou de alguém que está com ciúme de inveja, ele proíbe mesmo. Porque a pessoa está com um problema emocional, está com ciúme de inveja, sabe que está com inveja, sabe que está com ciúme, mas não busca ajuda psicológica. Prefere ficar o tempo todo carregando consigo a doença. Ou então, é aquele camarada, ciúme de possessivo. A mulher não pode dar um bom dia para um homem que já está arrumando problema com a esposa. Se a mulher falar com um homem, falar normal, né, intimidade, mas falar normal, já está criando problema. Ou então, se o telefone dela está tocando, ele já pega o telefone da mulher para saber se tem algum homem ligando para a mulher dele. Ou então, quando ele liga para a esposa, que a esposa não atende o telefone porque está ocupada, ele já bota na cabeça que está sendo traído. Ou geraçãozinha doente emocionalmente. Ou homens problemáticos, até mulher também é assim. Mulher problemática, negócio de ciúme, homem também. É uma doença que, se não for tratada, querido, vira até homicídio. Por que no Brasil a taxa de homicídio? Por que tem mulher que mata homem? Por que tem homem que mata mulher? Porque ele está doente pelo ciúme, não quer ser humilde de buscar ajuda, mas prefere carregar a doença como se fosse uma coisa normal. E outra, a maioria das pessoas que tem ciúme de possessão, 10% é trauma e 90% é porque está traindo e usa o ciúme para esconder traição. Porque o ciúme dele não é proteção, o ciúme dele é projeção. E aí a sociedade está doente e a pessoa está com o problema, está com a dificuldade e ela não é humilde para reconhecer. Ah, pastor, mas o ciúme do Espírito Santo era ciúme da igreja que ele tinha, sim. Mas o ciúme do Espírito Santo não era um ciúme carnal, era um ciúme espiritual. O ciúme do Espírito Santo não fazia o Espírito Santo matar a igreja, como muitos matam o cônjuge por ciúme. O ciúme do Espírito Santo, ele não é um ciúme de oposição, como muita gente na igreja se opõe. Até quem não é cristão também se opõe. O ciúme do Espírito Santo é um ciúme de proteção e não um ciúme de projeção. Grave isso. Não inverte, não. Não pega texto da Bíblia para querer adaptar seus interesses pessoais, não. A Bíblia é mistério. Para você entender a Bíblia, você tem que estudar, buscar referência para tu entender a linguagem. Então, tem muita gente aí com problemas emocionais, que não quer resolver, mas quer continuar com o problema porque é orgulhoso, porque é soberbo, porque é prepotente. Então, querido, vamos abaixar a bola e vamos reconhecer que precisa de ajuda. Assim como você, que tem problemas emocionais e não busca um psicólogo, e por que quando você sente dor no peito você busca um cardiologista? Porque o coração é que te dá vida. Então o teu prazer é viver. Mas o mesmo prazer que você tem de viver, você também tem que ter prazer de ter uma mente sadia para você viver em sociedade. Para você não ficar criando nas pessoas uma repulsa ou medo de se associar a você. Porque ciúmes possessivo afasta as pessoas de você. E depois você fala assim, ah, fulano não gosta de mim, ciclana se afasta de mim, fulano se afasta de mim. Por quê? Porque você tem problemas emocionais que está gerando medo e receio nas pessoas de estar perto de você.
Isso já é provado, até na sociologia, até na psicologia social diz isso. Que a pessoa, quando tem muito ciúme, ela afasta as outras pessoas dela e até do cônjuge. Então, queridos, estou falando isso aqui, não é para mexer com você, não é para implicar com você, não. É para você tomar cuidado. Problemas emocionais não resolvidos resultam em problemas psiquiátricos. Isso é provado. Isso é provado. E eu estou arredondamente amedrontado com essa geração de pessoas assim. Problemas emocionais que desconta em A, que desconta em B, que desconta no amigo, desconta na esposa, desconta em todo mundo. Porque ele quer se esvaziar do problema, não buscando ajuda psicológica, mas sim culpando A, culpando B, culpando C. Como Freud diz no compêndio dele, o ser humano vive fazendo transferência. E é uma verdade. Tem gente que transfere o trauma que ele tem para as outras pessoas, sendo que o trauma é dele, quem criou o trauma foi ele, quem fez a vida dele de um trauma foi ele, mas ele quer transferir o seu trauma, as suas frustrações, para outras pessoas. Enquanto isso, o problema emocional só está aflorando, só está aumentando, e ele está sofrendo um risco até se tornar uma pessoa com problemas psiquiátricos. Então, eu deixo essa palavra aqui para você. Abaixa um pouquinho a bola. Não empine o nariz. Não seja soberbo. Não brinca com problemas emocionais. Problemas emocionais resultam tanto em problema físico, como de coração, de câncer, que é provado também na ciência, como também problemas psiquiátricos, ok? Não sou psicólogo, mas eu leio bastante livros, escuto vários psicólogos falar isso, e eu só estou reforçando aquilo que eu aprendo com os especialistas que tratam com pessoas desse problema. Então, vamos pegar a neve nesse negócio aí. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.